Shalom, queridos. Hoje é Gálatas, capítulo 5. Obras da carne, fruto do Espírito, é o tema. Por incrível que pareça, seremos tentados a viver debaixo do jugo da lei, que é pesado, impiedoso, ao invés do jugo da graça, que é suave e leve. É essa a tentação que nós temos a cada dia. Em Gálatas 5, Paulo defende de forma enérgica a liberdade que foi dada aos cristãos em Cristo. Ele ensina que não importa o que aconteça, devemos permanecer debaixo da graça de Deus. Mas a coisa é tão boa que as pessoas não entendem, não acreditam. É tão boa saber, é tão maravilhoso que a pessoa fica pensando, não é verdade, não é verdade. Mas eu repreendo esses sentimentos, esses pensamentos malignos de achar que não é verdade. Você acredita que não é verdade que Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós? Você acha que não é verdade que seja tão grande a esmola, como tem o ditado que diz aí, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Mas essa aí é a esmola grande que a gente não pode desconfiar, porque veio daquele que tem um amor incondicional. Na verdade, não é esmola, é uma dádiva maravilhosa, o seu único filho para nos salvar, nos dar a vida por nós. Não temos que ser tentados a deixar de crer numa obra dessa que veio do amor incondicional do nosso Pai, aquele que nos criou, que deu toda a prova, desde Gênesis a Malaquias, ele veio apontando a confirmação da promessa dele em Gênesis 3,15. Nunca deixou o povo se esquecer, o tempo todo, tendo levantado sempre alguém para não esquecer que ele havia prometido que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Como é que se pode confundir diante de um amor como esse? No entanto, nós sabemos que Paulo está advertindo que essa liberdade não pode ser pretexto para a prática de pecado. Somos libertos em Cristo, deve ser dirigida essa liberdade pelo Espírito Santo. Devemos ser guiados por Ele, e toda liberdade guiada pelo Espírito Santo é santa. É diferente do que muitos imaginam, querer a liberdade para fazer coisas que a carne quer. E quem é guiado pelo Espírito não satisfaz a concupiscência da carne. Então, é bom desconfundir isso aí. Essa liberdade não é para você fazer o que bem entende, é para você fazer o que Cristo direciona para fazer. Só é você observar o que Cristo ensina, para saber que a sua liberdade é essa. Porque na força do Espírito você pode fazer tudo o que Ele ensina. É essa a sua liberdade, é a minha liberdade. Não é pensar que é nessa liberdade que nós vamos deixar de fazer o que Ele ensinou. Ao contrário, nessa liberdade a gente tem que fazer tudo o que Ele ensinou, porque justamente agora, com o Espírito Santo, a gente pode. Mas estão confundindo aí a liberdade. Não estou. Toda a liberdade. Em Cristo nós somos libertos. A liberdade de Cristo. Onde está o Espírito, a liberdade. Agora imagine dizer que onde está o Espírito, a liberdade para fazer as carnalidades. O que entende fazer. Não é isso. Em Cristo e com o Espírito dele, nós temos a liberdade porque você pode vencer o pecado. É essa a nossa liberdade. Antes não podia, você era escravo do pecado. Você tentava e não deixava, mas agora em Cristo, com o Espírito dele, você pode deixar o pecado. Já não peca por prazer. Quando peca sem gostar de pecar, e se arrepende e abandona o pecado, e aquele que abandona o pecado, que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Essa é a nossa liberdade. Vamos deixar de confusão, de pensar que a liberdade é porque você pode chegar no templo, pular, saltar, rodopiar e fazer o que você entendeu e dizer que isso é liberdade. Em Cristo a gente pode fazer todas as coisas, em Cristo nós estamos libertos, no Espírito estamos libertos. Aí pula, salta, bota a mão para cima, dá saltos e se emociona todo, porque antes não tinha, né? Antes, uma igreja sem o conhecimento dessa libertação de Cristo, era todo mundo ali quietinho,
não fazia nem até dizer um amém não podia. Mas depois que reconheceu a liberdade em Cristo Jesus, é para ficar alegre, é para levantar as mãos, é para pular e saltar, mas não se esquecer que tudo com decência e ordem. As liberdades de Deus não tem nada de indecência. Então, se você vai pular e saltar, veja o que é que você está vestido. Você está vestido de que maneira que você vai pular e saltar? Você está num carnaval? Está numa festinha mundana para você pular e saltar desse jeito? E quando levanta a mão, está botando seu irmão para pecar? Que quando dá um pulo, põe o seu irmão para pecar com o tipo de veste que você está? Quando você se mostra, que dá uma rodadinha, está mostrando tudo que não deveria mostrar, e você achar que essa é a liberdade de Cristo? A liberdade de Cristo é se você realmente quer pular e saltar, colocar a cara no pó, ficar lá de joelho no templo, saber a roupa que você vai vestir, que até você de joelho, com a roupa que você está, ao contrário, receber essa maldição. Porque você se ajoelha, mas com a roupa que você está, ligada, desenhando tudo, você vai pôr o irmão que não está ajoelhado, que ainda está com o olho aberto, no pecado. Então, essa liberdade não é essa que Jesus está falando, não. Porque estou em Cristo, onde está o Espírito de Cristo, onde está o Espírito Santo, a liberdade. A liberdade para você vencer o pecado. Você antes não tinha essa liberdade, não tinha essa força, não tinha esse poder, porque sem o Espírito Santo ninguém pode. Então, essa que é a liberdade, não confunda, não. A liberdade é porque hoje você tem poder de Deus para você dizer não ao pecado, vencer o pecado, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Tudo que a gente precisava era ser liberto do pecado, e agora em Cristo nós temos essa liberdade, porque você carrega o Deus vivo dentro de você. Então você tem liberdade de pular e saltar no templo, que antes não tinha, né? Mas lembre-se que nessa liberdade você sabe que tem que se vestir com decência. Você sabe, precisa saber a fisiologia do homem. Quem tem a liberdade de Cristo Jesus, vê como é que reage o nosso próximo em relação às nossas atitudes, ou até atitudes, e saber que reação o meu próximo vai ter com a minha atitude. Então, você precisa saber a fisiologia do homem e o homem precisa saber a fisiologia da mulher. O homem é pelo que vê e a mulher é pelo toque e pelas palavras. Então, quais são as palavras que o meu irmãozinho, que está se achando cheio de liberdade, está dizendo para as irmãs? Quais são as palavras? Quais são os seus toques? Está tocando como nas meninas e nos meninos? O seu toque é na mão da sua irmãzinha que Jesus, para saudar e dizer a paz do Senhor, minha irmã, não é apalpando aqui e acolá. Então a liberdade está sendo confundida. Quem está em Cristo e está no Espírito Santo não tem confusão, não. Você sabe muito bem que o homem é pelo toque. Então ele pega na sua mão a paz do Senhor e acabou a conversa. Não é que esse negócio de puxar para lá e puxar para cá. Isso aí é liberdade do cão, mas não do espírito. Satanás é que dá essa liberdade de o homem ficar palpando a mulher sem ser a sua mulher. O homem só pode apalpar a mulher que ele casa. É isso que está na liberdade de Cristo, é isso. E a mulher saber se compreender, se valorizar, uma pessoa que tem como hóspede, como dono, o Espírito Santo dentro de si, chega no templo sabendo que a fisiologia do homem é pelo que vê, e chega com roupas que o homem não precisa nem se esforçar para ver tudo, que ele não tinha o direito de ver, porque não é sua esposa. Mas você chega como se fosse esposa de todos, exposta para todos. A mulher se expõe para o seu marido. E você se expõe para todos, nós nos expomos para todos. Então, que negócio de liberdade é essa? Se você está na liberdade em Cristo, quer pular e saltar, se vista decentemente para que o homem que peca pelo ver não venha pecar por causa de você. E você, mulher que sabe que peca pelo toque, não permita que esse desavisado que não medita na palavra fique te tocando. Essa liberdade que nós temos de defender o nosso corpo, a nossa vida de todo pecado, viver na santidade, que antes nós não tínhamos esse direito. A liberdade agora é essa. Como ter esse direito sem o Espírito Santo? Como poderia viver nessa santidade sem o Espírito Santo? Então é isso que nós ganhamos em Cristo Jesus, que devemos valorizar, não é ficar distorcendo a palavra dizendo onde o Espírito Santo está,
a liberdade. Aí começa a fazer o que bem entende. Não se prepara para essa liberdade. Se você quer ter liberdade de pular e saltar no tempo, botar a mão para cima, se ajoelhar diante de tudo e de todos, então, por favor, veja o que está escrito nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro. Vamos chegar lá, não é? Estamos estudando e meditando a palavra toda semana e quem tem juízo, quem tem obediência, está indo além disso. Porque quem faz além do que o servo pediu, o Senhor pediu, é o servo perfeito. O que nós estamos tendo maior exigência em relação é a pontualidade do discipulado semanal. Mas você que é um bom servo, não se esqueça que diariamente na sua casa você deve fazer o que Jesus mandou em Mateus 6,6, entrar no seu quarto e orar. E nessa hora que você vai orar, leve o primeiro capítulo da Bíblia para você estudar, para você meditar, logo cedinho. E no meio-dia, em vez de ouvir jornal, ficar com a cabecinha dispersa, outro capítulo lido, meditado, enquanto descansa o almoço. E à noite, com toda a família, fazendo o culto doméstico com o terceiro capítulo do dia. Então, 3 capítulos da semana, 3 capítulos por dia, é uma boa meditação. Eu estou falando meditação, não estou falando você pegar o capítulo correndo, não. Pela manhã você sabe que vai trabalhar ou vai estudar, você acorda com tempo suficiente para o seu dono. Ele é o nosso dono. Ele nos comprou, mas nos considera como filho, era para sermos escravos. Então, por mais gratidão ainda, porque em vez de ser escravos, somos filhos. E, na verdade, ele comprou. E nós temos o direito de ser filhos, então a gratidão tem que ser dobrada. Então, como é que você vai pegar a Bíblia de manhã cedo corrido? Você acorda com tempo para dedicar-se ao seu dono, ao seu Senhor, ao seu Pai, para meditar na palavra como ele mandou, de dia e de noite. A meio-dia, em vez de ficar jogando conversa fora, ou com a cara no celular, você vai fazer a leitura do novo capítulo. Só quem vai ganhar é você. Só quem vai ganhar é você, porque você e sua casa dizendo eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não tem como você meditar. Eu não estou falando você pegar a Bíblia só por ler, para fazer de conta que está lendo porque alguém te mandou. Eu estou falando meditar, ler como Jesus mandou. Não se apartar da sua boca as palavras desse livro. Você terá uma família onde você vai dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E no dia do discipulado, sai o que é adolescente para o discipulado, sai o que é jovem para o discipulado, sai o que é adulto para o discipulado, o que é ancião para o discipulado. Toda a família, se tiver ancião, adulto, jovem, adolescente nessa casa, todos estarão falando a mesma linguagem. Porque onde for o jovem vai ouvir o capítulo que o adulto está ouvindo, que o adolescente está ouvindo, que o ancião está ouvindo, todos os discipuladores. Naquela semana tem um único capítulo, uma única palavra e uma linguagem só para todo o ministério dos obedientes. Onde tem uma casa de obedientes, o adolescente está fazendo estudo, o jovem está fazendo estudo, o adulto está fazendo estudo, o ancião está fazendo estudo, todos o mesmo capítulo. Porque não tem razão de atrasar, porque aquele discipulador que não pode fazer presencial, os vídeos estão na mão dos alunos, só é dizer, essa semana vocês vão fazer tudo em casa porque eu não posso me comparecer. E quando pode, quando é presencial, vai para a mão dos alunos de qualquer maneira o vídeo, para eles estudarem, para quando chegar no discipulado presencial, já estarem sabendo tudo. E o discipulador vai fazer perguntas a cada um e todos vão responder, porque foram fiéis, meditaram. Se meditar, sabe responder. E se meditar, está fazendo o que Jesus mandou. Salmo 1, versículo 3. Medita na palavra de dia e de noite. Louvado seja Deus pelo capítulo 5 de Gálatas, onde o Senhor está dizendo para ele sair das obras da carne e ter fruto do Espírito. Então já sabe. Quem anda no Espírito tem liberdade. A liberdade é essa. Tem poder sobre o pecado, vence o pecado, não é mais escravo do pecado. E vive só para Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo,
seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, com todos os líderes e colíderes de célula e componentes de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.